Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo 6. Versos de 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amados, eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema como empreender e buscar o crescimento da obra de Deus. O tempo em que esse texto está registrado era um tempo de grande crise. Era um tempo de apostasia. O Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, estava sendo abandonado. Os reis de Israel estavam trocando o Deus verdadeiro por deuses falsos e impondo à força da baioneta e da espada os cultos idólatras em Israel. Era uma época de perseguição religiosa. Na época de Elias, por exemplo, que precedeu Eliseu, os profetas estavam sendo procurados e assassinados pela ação do rei Acabe e de Jezabel, a ponto de Elias pensar que só ele havia sobrado, mas ninguém servia a Deus em toda a nação. Mas era também uma época de crise econômica, uma época de fome, de aperto, de escassez, de privações. Mas é nessa época também que tem líderes que não só andam com Deus, mas têm o cuidado de preparar e formar gente para andar com Deus. Não só são líderes, mas querem formar novos líderes. Gente que não se conforma com a crise, gente que não aceita passivamente a decretação da derrota. Gente que quer empreender em tempos difíceis. E à luz do segundo livro de Reis, dá-nos a ideia de que nós temos alguns seminários, algumas casas de profetas. Em Jericó, em Gilgal, no Jordão. E o contexto aqui é que havia uma escola de profetas. E de repente essa escola de profetas, diríamos hoje, esse seminário, onde pessoas eram formadas para pregar a palavra, para sair e anunciar as boas novas do Evangelho naquela época. A escola estava pequena. A escola estava estreita. Não cabia mais gente. E em vez de dizer às pessoas que procuravam: olha, não tem mais vaga, as vagas encerraram.
não tem mais jeito, pode voltar, não cabe mais. Estamos dispensando agora, chegamos ao nosso limite. Eles tomam outra decisão, a decisão de ampliar a casa, a decisão de empreender, a decisão de crescer, a decisão de ter a visão do farol alto, de subir nos ombros dos gigantes, de não se conformar. E diz a Escritura que os professores desse curso eram Elias, que já tinha sido arrebatado aos céus, e Eliseu. A gente não tem ciência exatamente do currículo do seminário, de que matéria eles ensinavam. Mas o que nós sabemos é que os professores eram homens de Deus. O que nós sabemos é que os professores eram homens de oração. O que nós sabemos é que os professores eram homens fiéis, que não se curvavam diante das pressões, nem da sedução da apostasia da época. O que nós sabemos é que os professores acreditavam no sobrenatural e experimentavam o sobrenatural de Deus no cotidiano da vida. Então, diz a Bíblia que um dos discípulos do profeta, um dos profetas, um dos seminaristas da época, disseram para Eliseu: olha, a casa está estreita, o seminário está pequeno, não tem mais vaga, precisamos crescer, precisamos avançar. Nós queríamos ir ao Jordão, cortar árvore. E eles não pediram ouro do Ofir, nem prata, nem cedro do Líbano, eles não queriam luxo, eles queriam amplitude, eles queriam ampliar. E Eliseu disse: pode ir. Aí um deles falou: Eliseu, vão com a gente. Nós precisamos da sua liderança, nós precisamos da sua visão, nós precisamos da sua companhia, nós precisamos dos seus conselhos, nós precisamos do seu direcionamento, nós precisamos de você com a gente. E Eliseu disse: vamos, eu vou. E cada um pegou o seu machado, e cada um começou a cortar a sua árvore, cada um fez a sua parte, e de repente um deles está cortando uma árvore, um tronco, e de repente o machado se desprendeu do cabo e foi para o fundo do rio. E o seminarista gritou: ai meu Senhor! Porque era emprestado. Gente, naquela época o seminarista já era duro. Pensa num povo duro, é seminarista. Na minha época de seminarista, eu não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus para ir no centro da cidade, ia a pé, infeliz da vida. Parece que até hoje a situação é mais ou menos parecida. Acho que essa história nunca mudou. E o profeta pergunta: onde caiu? O Jordão não era um rio, e ainda hoje não é um rio de águas tão limpas. Você percebe antes lá o Naamã dizendo: não, lá na nossa terra tem rios muito melhores, esse rio barrento aí não está com nada não. Então pensa que caiu um machado num rio de águas barrentas, você não enxerga nada mesmo. E então diz a Bíblia que Eliseu derrubou um pau e milagrosamente o ferro do machado flutuou. E Eliseu disse para o seminarista assim: pega, continua o trabalho. Bom, amados irmãos, esse texto tem para nós algumas lições que eu gostaria de repartir com vocês. A primeira coisa que me impressiona aqui é que nós temos que ter sonho, desejo e propósito de crescer. A gente que está aqui em Pinheiros, essa é a conversa que a gente escuta todo dia, né? Todo culto. O desafio é constante, o desafio é diário. Então, o desafio é esse. Eu hoje estava chegando, e eu quero fazer um elogio público, eu já fiz isso algumas vezes, a junta diaconal dessa igreja. Me impressiona a maneira tão gentil, tão amorosa, tão dedicada, que eles trabalham. E eu estava entrando, não conseguia entrar, agarrei no portão. A hora que o diácono viu que era eu, falou: deixa o carro, pastor, deixa aí, pode entrar, deixa comigo. Eu boto o carro. Acho fantástico isso.
Porque a gente pensa, olha, não tem mais vaga, hoje a gente não vem para o culto, não, porque hoje não tem vaga, não cabe mais, não vem. Não. Gente, o pastor falou assim, eu sou assim também. Você quer botar gente pendurado no varal, mas você não quer dispensar ninguém. Que fique de pendurado nas paredes, que fique sentado na escada, que fique na porta, mas que venha. Não dá para dispensar. Não dá para dizer, olha, a casa é estreita, não cabe mais, a casa é estreita, agora vamos parar, já fomos até onde podíamos ir, agora não dá mais para crescer, não dá mais para avançar, agora nós temos limitações físicas, geográficas, agora nós temos limitações estruturais, não dá mais, dá sim, vamos para frente, a obra vai avançar, vai crescer, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos para frente, a obra precisa avançar ainda mais. Eu me lembro de um livro que mexeu muito comigo, a história da igreja da Coreia, do pastor Po Yang-Cho. A igreja do Evangelho Pleno tem a minha idade, 63 anos. E o pastor queria uma igreja de 300 membros, depois de 600 membros, depois de 1.000 membros, depois de 2.000 membros, depois de 10.000 membros. E cada vez que ele alcançava um alvo, o alvo crescia, e avançava, e avançava, e avançava. Até que ele foi para um local, comprou um terreno, um lugar distante, complicado, difícil. Não, mas é louco para ir para esse lugar. E a cidade foi para lá. É a maior igreja local do mundo, com mais de 700.000 membros. Visão de crescer. Eu quero crescer, eu quero avançar. Eu tenho um grande amigo, pastor lá em Fortaleza, pastor Jessé Góes. Hoje é o maior templo da Assembleia de Deus do Nordeste. Templo para 14.500 pessoas. Começou numa sala de hotel, depois alugou um espaço maior, depois um espaço de um pouquinho maior, aí surge um terreno de 50.000 metros, lá numa região bem distante. Comprou o terreno, hoje é a melhor estrutura que eu conheço de templo no Brasil. Visão para crescer, nós queremos crescer. E eu louvo muito a Deus por estar aqui nesta igreja. Sob a liderança do pastor Arival, que Deus deu a ele a visão de crescimento, de expansão. E não é só crescimento aqui em Pinheiros, não é só crescimento aqui no Brasil, é crescimento fora das nossas fronteiras. A igreja não tem geografia definida. A nossa paróquia é o mundo, o nosso campo é o mundo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios nesse texto. Primeiro, tenha uma mentalidade empreendedora. Irmãos, eu não estou falando só para crente de igreja, eu estou falando para você, comerciante, você advogado, você engenheiro, você professor, você comerciante, você empresário, você industriário, você na sua área profissional. Não se acomode, não se conforme, não pare. Não estacione. Pense grande, pense maior. Se Deus está conosco, se Ele é o nosso parceiro, se nós cooperamos com Ele, Ele é o todo-poderoso Deus, Ele tudo pode, não há limite nele, então vamos para frente, vamos avançar, vamos empreender. Nós pertencemos à igreja do Deus vivo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o mundo é a visão nossa, o mundo é o nosso alvo, o mundo é o nosso horizonte, o céu é o nosso limite. A Bíblia diz que Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E então todas as etnias da terra são o nosso alvo. Nós não podemos nos limitar. Não, agora não tem mais vaga, não, agora não vamos mandar mais missionário, não. Chegou o nosso limite, agora acabou. Não. Vamos avançar, vamos crescer. A igreja precisa crescer. A igreja deve crescer. É projeto de Deus que ela cresça. É sentir o que Paulo sentiu. Se eu cheguei até esse limite, tem um outro limite a alcançar. Se eu já explorei esse território, eu vou olhar para frente, para além dos muros, para além das etnias, para além das nações, e vou alcançar outros horizontes. E ter o sentimento do pai do presbiterianismo, John Knox, que orava e chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro.
é ter a visão de William Carey, de alargar o espaço da tenda e ir mais além, alcançando as nações. Se você pergunta, estamos satisfeitos com o que Deus tem feito em Pinheiros? Estamos, mas não conformados. Queremos mais, queremos muito mais, porque Deus tem mais para nós. A segunda verdade que esse texto nos ajuda a entender é que na busca desses alvos e sonhos, nós não podemos caminhar sem parceiros com a mesma visão e com o mesmo propósito. Tem gente que puxa para trás, tem gente que joga contra o patrimônio, tem gente que faz gol contra, tem gente que você faz uma força para lá e faz uma força para cá. E a gente precisa de parceiro, ninguém trabalha sozinho. Quem deu a ideia, vamos ampliar o seminário, vamos abrir mais vagas, vamos dizer que tem mais espaço aqui. Ele não saiu sozinho com o machado em punho, ele buscou mais gente, ele procurou parceiros, ele procurou trabalhadores. E sabe, irmãos, nós somos um time, nós somos um rebanho, nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Para um corpo funcionar bem, é preciso que todos estejam unidos e olhando para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito. A gente não pode drenar forças e energias com brigas internas, com lutas internas, com disputas internas, com interesses internos. Todos nós estamos debaixo da mesma batuta, com o mesmo propósito, caminhando na mesma direção, querendo a mesma coisa, a obra de Deus avançar. Pressão de parceiros, que tem a mesma visão, que tem a mesma paixão, que olha a crise não como um tempo de parar e recuar e acovardar, mas olha a crise como um tempo de avançar e conquistar mais espaço. Havia crise política, havia crise econômica, havia crise moral, havia crise religiosa, havia apostasia, mas esses profetas e esses discípulos de profetas não estão pensando em parar, não estão pensando em se proteger, eles estão pensando em alargar as fronteiras e ir para frente e crescer. O que eu acho maravilhoso, e a gente tem sido motivo de oração de todos nós, é que haja um grande reavivamento nas casas de profetas. Não é verdade? Professores motivadores motivam seminaristas. Já pensou o que é ter o professor Elias e o professor Eliseu dando aula para você? Olha o fogo que esses caras botam no coração dos meninos. Eu não sei o que eles ensinavam. A Bíblia não diz o currículo. Mas a Bíblia diz um pouco da vida dos professores. Esses caras são homens de Deus. Esses caras falam e as coisas de Deus acontecem. Esses caras oram e o céu se move. Elias ora e o céu fecha. Elias ora e o céu abre. Elias ora e o azeite se multiplica. Elias ora e o menino ressuscita. Elias ora e a chuva desce. Esses homens são homens de experiência com Deus. Eliseu querendo porção dobrada do espírito de Elias. E agora o seminário fica pequeno. Porque quando Deus derrama um grande despertamento sobre a vida dos professores, tem já aluno querendo entrar na escola, tem gente querendo entrar para o ministério, tem gente querendo abraçar a obra de Deus. Oh, amados irmãos, que Deus nos dê um grande reavivamento nos nossos seminários. Um grande reavivamento nos nossos seminários. Líderes motivados motivam outras pessoas. Mas eu quero trazer uma terceira lição nesse texto. Andar com Deus não significa
não enfrentar contratempo na vida. Eles estão fazendo a obra de Deus, estão querendo ampliar a casa de Deus, estão cortando madeira com o objetivo de ampliar a casa, e de repente o machado solta do cabo, vai para o fundo do rio. Há momentos em que a gente enfrenta decepções. Ministério não é fácil. A obra de Deus não se faz sem luta, sem dor, sem lágrima, sem sacrifício. E é curioso que às vezes nós fazemos a obra de Deus, irmãos, não é com sobra de recursos, é com o milagre da providência. Uma das coisas que nós escutamos todo dia aqui, pastor Arival, é que a igreja não é banco de investimento. Capital da igreja é fé. Deus dá o maná do dia. O machado é emprestado. E naquela época, irmãos, a gente pensa hoje, é fácil, né, pensar no machado, hoje está tão fácil comprar essas coisas. Mas naquela época não era fácil, não. Não se tinha com tanta facilidade trabalhar o ferro. E talvez o seminarista que pegou o machado emprestado ia ter que trabalhar para pagar o machado. Ninguém ia querer dizer, não, olha, eu peguei emprestado, mas não vou devolver porque perdi. Até hoje, quando você pega alguma coisa emprestada, a pessoa que emprestou, eu espero que você devolva. E devolva inteiro. Quem pega emprestado tem que ter responsabilidade de pagar. Agora note você que às vezes a gente tem decepções, tem hora que o machado vai embora. E o machado tem o corte. E sem fio e sem corte, você não trabalha. Não se derruba uma árvore com o cabo do machado. Há momentos, irmãos, em que às vezes a ferramenta que Deus põe na nossa mão para fazer a obra, foge da nossa mão. É o tempo da angústia, é o tempo da perda, é o tempo do prejuízo, é o tempo da decepção, é o tempo de dizer, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Agora deixa eu lhe dizer algo. As dificuldades não são o fim da sua história. Não são o fim da sua história. Talvez hoje você está aqui, você é um obreiro de Deus, você é um servo de Deus, uma serva de Deus, talvez seu machado já caiu num poço d'água escura. E talvez você está aqui hoje, meu Deus, a minha vida perdeu por completo a capacidade de produzir. Eu não consigo fazer mais nada, o que eu faço não tem poder, o que eu faço não consigo mais nada, eu só estou com o cabo na mão, o machado já foi embora. Talvez você está até tentando fazer a obra de Deus com o cabo do machado. Mas eu quero dizer que as suas crises não são o fim da sua história. Se você está vivendo um momento de crise agora, o Deus que está aqui é o Deus da restauração, é o Deus que vai animar você, é o Deus que vai dar experiências a você, é o Deus que vai fazer um milagre, pode fazer um milagre para levantar você, para que a obra continue. Mas me permita uma quarta lição. Nesse desejo de empreender e ver a obra crescer, valorize a presença de homens de Deus na sua caminhada. No verso 3, eles disseram, Eliseu, você vai com a gente. Eliseu tinha dito, pode ir. Não, Eliseu, mas nós vamos, mas vamos com a gente. Vamos com a gente. O que significa isso? Nós precisamos de homens de Deus mais experientes do nosso lado. Todos nós. Precisamos de conselheiros do nosso lado. Precisamos de gente que tenha mais vivência com Deus do nosso lado. Precisamos de gente que, na hora de uma crise, de uma dificuldade, de um problema para nós insolúvel, vai dizer, olha, a solução é essa, a solução é essa, a solução é esta, vamos por aqui. Meu irmão, você precisa de alguém maduro,
de alguém de Deus, de alguém cheio do Espírito Santo, para orientar você, para estar com você, para estar do seu lado, para encorajar você, para orar por você, para aguardar de Deus uma orientação nova na sua história. Isso mostra para nós que o líder vai na frente, o líder abre caminho. O líder não é aquele que diz vai, o líder é que diz vamos, vamos. O líder não está lá confortavelmente instalado numa sala do seminário, enquanto os seminaristas não, vocês vão lá cortar árvore, isso aí é com vocês, esse trabalho mais braçal aí, mais pesado é com vocês, agora eu não estou nesse estágio mais, agora eu não vou mais, agora eu estou aqui só no coaching, só na orientação, só no aconselhamento, só na direção, isso é com vocês, não é comigo mais. Não, o líder vai, bota a mão na massa. Mas para concluir, quinta e última lição. Se nós queremos empreender e ver a obra de Deus avançar, nós precisamos acreditar no Deus das ações inexplicáveis. Eu gosto de ler a história das missões, porque aquilo que está lá em Marcos no final, de que os sinais vão acompanhar os que creem, é só você ler a obra missionária. Quando o missionário chega num lugar, o terreno é complicado, o ateísmo, a apostasia, a perseguição, as lutas, os recursos são poucos, as dificuldades são muitas. Via de regra, Deus faz um milagre para mostrar que eu sou Deus, eu tenho o controle, eu tenho o domínio. Leia a história das missões, você verá isso. Leia a história dos avivamentos, você verá isso. Irmãos, quando nós chegamos ao nosso limite, nós não chegamos ao nosso limite porque o poder de Deus está à nossa disposição. Quando o mundo diz assim, acabou, para Deus não acabou. Quando a ciência diz não tem mais jeito, diz Deus tem jeito. Quando os homens dão um decreto, diz agora acabou, não tem mais chance, Deus diz não, a história continua. O machado flutuou, e ferro não flutua, varão. Derrubou um pau não tem imã. Não foi aquele pau que jogado no Rio Jordão que fez o machado flutuar, não. Foi a mão do Deus Todo-Poderoso. É um milagre de Deus. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem manifesta a glória dele é Deus. A obra depende de Deus. E quando você está fazendo a obra de Deus, com os recursos de Deus, com a motivação de Deus, Deus opera as maravilhas de Deus, para que a glória seja dele, e a obra avance, e a obra continue. Deus faz o inesperado, o imponderável, o extraordinário, o inexplicável, com gente simples. Quando o seu coração é sincero em fazer a obra de Deus e querer ver a obra de Deus avançar. Eu creio, você também, que Deus opera milagres ainda hoje. Ele é o Deus das maravilhas. Ele nunca aposentou, ele nunca deitou numa cadeira de balanço. Ele nunca disse assim para você, olha, as minhas promessas ficaram velhas, elas já são caducas hoje. Não, hoje não tem mais. Não, tem sim, tem sim. O Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Eliseu é o Deus dos profetas. O Deus dos profetas é o nosso Deus. Ele é o Deus dos profetas, Ele é o Deus dos apóstolos, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ele é o Deus desta igreja, Ele é o Deus dos nossos sonhos, Ele é o Deus que nos põe para frente, para avançarmos e conquistarmos terrenos mais abrangentes.